Lembram-se da questão do tempo? Chegou a hora. Porque é assim que começa o capítulo 13. Sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Nas últimas 8 semanas percorremos a vida de Jesus e chegamos a este versículo conhecido, que é tão bonito, mas nada barato. Jesus amou até ao fim, com tudo o que isso implicou, a traição dos seus próximos e o abandono e a separação do seu Pai. Não podemos imaginar a dimensão do amor de Deus por nós. E como os 2 capítulos desta semana mereciam alguma demora, propositadamente foram separados no caderno, não foi um erro, e vai voltar a acontecer. A ideia era que ajudasse à meditação, ao detalhe. Temos esta refeição a acontecer e João parece que tem uma dinâmica meio abrupta neste relato inicial. Vemos um contraste entre as coisas que estão a acontecer. Ele começa com esta bela afirmação de que Jesus amou até ao fim, para mudar, assim sem contemplações, para a constatação de que Judas tinha plantado no seu coração a intenção de trair Jesus. E logo a seguir, a atenção volta-se novamente para o Senhor. Lembremos-nos, nós estamos nas últimas 24 horas da vida de Jesus. Tudo está programado, como sempre. Jesus sabe que tem de continuar a fazer a vontade do Pai, de forma a que volte para Ele com o seu plano cumprido. E o que vemos acontecer? O Filho de Deus, encarnado, levanta-se da mesa, põe de lado o seu manto, toma uma toalha e cinge-se com ela. Depois deita a água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Podemos imaginar que há um silêncio que se instala na sala. E claro, quem é que é sempre o primeiro a falar? Pedro, claro. Quando Jesus se aproxima dele, Pedro pergunta com espanto: Senhor, tu lavarás os meus pés? Voltemos a lembrar-nos da cultura. Não era normal ser alguém que não um empregado a lavar os pés das visitas, muito menos o Mestre Jesus. Então ele explica pacientemente a Pedro e a todos os que estão presentes acerca da sua necessidade de serem lavados por ele. Neste ato de lavagem dos pés, o Senhor Jesus não só ensina o que é a verdadeira humildade do cristão, como também da necessidade que todos têm de ser limpos espiritualmente através dele. Precisamos todos de ser lavados. E fiquei a pensar, que atos de humildade nós podemos ter hoje que atraiam as pessoas para Jesus? De que forma nós podemos escolher servir os outros de uma maneira que eles questionem o porquê de o fazermos? Aqui o exemplo de Jesus ao lavar os pés foi o de pegarem algo do cotidiano, porque era uma necessidade que se tinha quando se entrava em casa de alguém. E ele mostrou que, sendo o Filho de Deus, o Rei, o Messias prometido, ele tinha vindo para servir e que nós hoje somos chamados a fazer o mesmo. Talvez hoje não faça sentido lavar os pés uns aos outros, embora lembro-me de ser adolescente, jovem, estava num retiro e a uma dada altura fizemos uma caminhada de oração, era uma vigília e depois de estarmos muito cansados, transpirados, o líder do retiro teve a ideia de quando estávamos a entrar em casa ir buscar uma bacia e de lavarmos os pés uns aos outros. Foi um momento bastante constrangedor, os nossos pés estavam transpirados, sujos, a cheirar mal. E ele teve essa ideia de nos lavarmos os pés e percebermos o que é que tinha representado aquele ato. Hoje talvez não faça sentido fazermos isso, mas existem formas de no dia-a-dia nós integrarmos este exemplo de Jesus. E Jesus, ao fazer isto, faz uma promessa. Ao cumprirmos esta instrução, ao tomarmos o lugar de serviço ao outro por amor a Deus, é de que seremos abençoados. Ele diz bem-aventurados. E depois, logo de seguida, Jesus diz que há uma pessoa deste grupo que não está incluída nesta promessa, que é o seu traidor. É uma dinâmica assim rápida, não é? Deste relato. A verdade é que Jesus já tinha alertado várias vezes para a traição de alguém de dentro do grupo dos 12. E agora, referindo-se àqueles que serão bem-aventurados por cumprirem o que ele lhes diz, ele faz uma nota. Eu não me refiro a todos vós. Eu conheço os que escolhi. Porque há aqui a tendência, não é, de pensar porque é que Jesus, ao escolher os 12,
escolhe aquele que venha a ser um traidor. E Jesus quer mostrar que a inclusão de Judas neste grupo não é assim um erro de casting. Jesus não foi enganado. Jesus sabia. A fé dos discípulos precisa de ser reforçada na hora crítica. Eles precisam confiar que Jesus é Deus e que Ele está no controle de tudo. Então é importante para Jesus que os discípulos percebam que a escolha dos 12 foi feita com um propósito e que a razão pela qual Jesus escolheu aquele que o iria trair foi para cumprir a Escritura. E aqui esta frase que é dita é uma referência ao Salmo 41, no versículo 9, escrito por David, numa parte da vida em que ele está numa experiência muito difícil com os seus inimigos e já estava bastante doente. E ele refere-se à traição dos seus amigos e a uma dada altura ele escreve: até o meu amigo íntimo, aquele a quem eu confiava, aquele que partilhava o meu pão, levantou-se contra mim. E aqui vemos que Jesus, embora ele esteja prestes a ser traído, ele não é uma vítima. Mesmo a traição de Judas serve para cumprir os planos da missão de Jesus. E Jesus explica aqui aos seus discípulos que a razão pela qual ele lhes fala desta traição iminente é para que quando ela vá acontecer, eles não fiquem espantados e continuem a acreditar em quem ele é. Porque os discípulos tiveram uma dificuldade enorme em aceitar a cruz. E eles teriam achado impossível tudo isto sem Jesus ter preparado os seus corações. E Jesus prepara continuadamente para o que vai acontecer. E sabemos, já foi referido aqui no Evangelho, de todas as coisas que Jesus falou e que eles só compreenderam muito mais tarde, algumas só depois da sua ressurreição. E este cuidadoso trabalho de Jesus, esta base, pretende que os discípulos permaneçam unidos. Jesus quer que eles fiquem unidos nas horas mais difíceis que se seguem. E nós, de facto, vemos que os discípulos permaneceram juntos logo após a crucificação e que estavam juntos quando se deu a ressurreição. D. Carson, no seu comentário, diz assim acerca deste momento: os 12 já estavam um pouco desorientados pelas alusões de Jesus ao seu sofrimento e morte, categorias que ainda não conseguiam conciliar com a convicção de que ele era o Messias. Sem dúvida que as referências à traição pareciam obscuras. Talvez alguns se tenham interrogado se Jesus estaria a referir-se a discípulos que não pertenciam ao círculo dos 12. Outros podem ter-se interrogado se a traição seria inadvertida. Talvez a noção de traição não lhes parecesse muito ameaçadora, uma vez que o seu mestre tinha conseguido acalmar a tempestade, tinha ressuscitado mortos, tinha alimentado famintos, tinha curado doentes. Então, que maldade, que coisa lhe podia acontecer que ele não pudesse corrigir? Mas qual deles o iria trair? Os discípulos questionavam-se. Judas tem de ter sido um bom hipócrita para ninguém estar a suspeitar dele neste momento. Porque nenhum dos discípulos se lembra de acusar Judas. Eles começam a olhar uns para os outros e não sabem de quem Jesus está a falar. No Evangelho de Marcos ele registra que os discípulos se começaram a entristecer e até a perguntar se um a um, não serei eu? E até o próprio Judas. Há o registro em Mateus que ele diz: por certo não sou eu, Rabi. E mantém a sua hipocrisia até ao final. Lucas acrescenta que eles começaram a discutir entre si qual deles seria o que ia trair. Como os discípulos não faziam ideia de quem seria o traidor, Pedro, não é? Ele toma a iniciativa de descobrir. Mas em vez de perguntar diretamente a Jesus, ele dirige-se ao discípulo que estava reclinado sobre Jesus e que é referido como aquele que Jesus amava. Este discípulo amado era João, o escritor deste Evangelho, e ele nunca se nomeia. Ele refere-se a si mesmo desta forma. Assumindo que João sabia quem era o traidor, Pedro gesticula para ele para atrair a sua atenção e diz-nos de quem é que Jesus fala. Mas João também não sabia e por isso sussurra a Jesus: Senhor, quem é?
E pela dinâmica que temos aqui nesta cena e a reação que vamos ter a seguir dos discípulos, podemos inferir que Jesus terá dito baixo que o traidor era aquele a quem daria o pedaço do pão. E só que uma pequena nota: receber este bocado de pão dado pelo anfitrião era um lugar de honra. Então vemos que Jesus tem um gesto de honra para com Judas. Mas mesmo assim, ao honrar Judas neste momento, Judas permanece implacável. O seu coração está endurecido. Ele rejeita até ao final todos os gestos de amor de Jesus por ele. E Jesus despede-se dele e diz: o que estás para fazer, faze-o depressa. Cristo estava prestes a instituir a ceia do Senhor, este memorial, e ele não ia deixar que este momento fosse manchado pela presença do seu traidor. E lembram-se de estar a dizer ainda há pouco que podemos inferir que Jesus terá dito baixinho, porque parece que só João ouviu Jesus dizer que ia apontar quem era o traidor. Então, quando Jesus diz isto: o que tens a fazer, faz-o depressa, eles ficam confusos, eles não percebem o que é que Jesus está a referir-se. E como Judas era o que tinha a caixa do dinheiro, eles poderão ter pensado: olha, vai comprar o que é necessário. Judas sai imediatamente. E a vez seguinte em que ele volta a aparecer na narrativa é junto com os que vêm prender Jesus. Então há várias lições que resultam desta história de Judas. Já tínhamos falado na semana passada. Primeiro, Judas é o maior exemplo da oportunidade perdida da história. Ele ouviu Jesus ensinar dia após dia. Além disso, ele teve a oportunidade de interagir pessoalmente com ele. Ele testemunhou em primeira mão os milagres que Jesus realizou. E, no entanto, ele recusa o convite de Cristo. Judas também representa o que é traição. Em todas as épocas da história da Igreja, há Judas. Hoje continuamos a ter Judas. Pessoas que professam a Cristo, mas que em algum momento, quando a sua fé é testada, se voltam contra ele. Então, a vida de Judas é também um lembrete para nós hoje que entre os crentes sempre existirão traidores, hipócritas, atores irrepreensíveis de quem não podemos desconfiar, tal como os discípulos. Judas também é a prova viva do quanto Cristo é paciente, misericordioso e bondoso. Mesmo quando a multidão, mais à frente, chega para prender Jesus, vemos no relato em Mateus que ele ainda se dirige a Judas como seu amigo. Judas, ao mesmo tempo, demonstra que não há nada que homens pecadores possam fazer para impedir a vontade de Deus. Deus usa a traição de Judas para a sua própria glória. Então a cena prossegue, agora com apenas 11 discípulos. E Jesus instrui um novo mandamento que na verdade não é novo. O Antigo Testamento já ordenava o amor a Deus e ao próximo. Mas era um novo mandamento no sentido que ele apresentava um padrão mais elevado de amor. Um padrão baseado no exemplo de vida do próprio Senhor Jesus. Nós enfrentamos este desafio que pode ser bem assustador de nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. Parece impossível. E realmente é impossível. É impossível amar o outro sem o poder transformador desta nova aliança. É apenas porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo que nós podemos amar como Jesus ordenou. Não vem de nós. D.A. Carson, falando deste amor sacrificial de Cristo, ele diz assim: o novo mandamento é suficientemente simples para ser memorizado e apreciado por uma criança pequena, mas ao mesmo tempo suficientemente profundo para que os crentes mais maduros se sintam repetidamente embaraçados com a falta de compreensão e de prática. Quanto mais reconhecemos a profundidade do nosso próprio pecado, mais reconhecemos o amor do Salvador. Quanto mais nos deleitamos no amor do Salvador, mais elevado parece o seu padrão. E quanto mais elevado parece o seu padrão, mais reconhecemos no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo inato, a profundidade do nosso próprio pecado. Com um padrão como este, nenhum crente ponderado pode alguma vez dizer, deste lado da parousia: estou a cumprir perfeitamente a estipulação básica da nova aliança. Pedro, então,
prosseguindo no relato, perturbado pela declaração do Senhor que os ia deixar, diz: Senhor, para onde vais? Ele está ansioso. E ele reflete, Pedro representa a contínua incapacidade dos discípulos aceitarem que Jesus os vai mesmo deixar. Temos também no relato em Mateus que depois de Pedro afirmar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao mesmo tempo chama Jesus à parte e repreende-o. Pedro tinha este tipo de abordagem e descaramento e diz: Deus te livre, Senhor, a tua morte nunca te vai acontecer. Pedro reflete que os discípulos tinham dificuldade em encaixar estas declarações que Jesus repetia vez após vez de que ele iria morrer, porque eles não conseguiam encaixar esta ideia de Jesus ser o Messias, que vinha estabelecer o reino e cumprir as promessas do Antigo Testamento com a sua morte. E é interessante porque há aqui um contraste. Jesus tinha dito anteriormente, nos capítulos 7 e 8 deste Evangelho, ele tinha dito aos incrédulos, àqueles que não criam nele: eu vou-me embora, vocês vão procurar-me e vocês vão morrer no vosso pecado, e para onde eu vou vocês não podem ir. E em contrapartida, vemos agora na resposta a Pedro. Ele diz: para onde eu vou não podes seguir agora, mas vais seguir-me mais tarde. Jesus quer dar esperança aos discípulos. Ele quer que a sua fé fique firme. No plano de Deus, ainda não era a altura de Pedro e dos 11 seguirem com ele para o céu. Isso viria mais tarde, mas eles iriam e ele queria que eles tivessem esta certeza. E embora Pedro não tenha ficado satisfeito com a resposta, Jesus continuou amorosamente a explicar-se. Ele tinha posto o seu amor sobre eles, ele tinha escolhido como seus discípulos e ia morrer por amor a eles. Então ele queria que eles tivessem a certeza que um dia juntar-se-iam a ele. Nada, nem mesmo a negação futura de Pedro, nem o facto de eles irem todos morrer na carne, iria separá-los do amor do seu Senhor. Gosto muito do versículo em Romanos 8, parafraseando, gosto de dizer assim: estou convencida que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma música sobre isto que eu gosto muito, que é: quem nos separará do amor de Cristo? E não querendo deixar esta questão de lado, Pedro exige: Senhor, porque é que eu não posso seguir-te agora mesmo? Porque é que eu não posso ir contigo? E depois ainda acrescenta: eu vou dar a minha vida por ti, darei a minha vida por ti. É interessante, se nós virmos os relatos paralelos nos evangelhos sinóticos, vemos que neste momento acontece assim. Em Mateus ele relata: Pedro, porém, lhe disse: ainda que todos caiam por causa de ti, eu nunca cairei. Acham bem o descaramento de Pedro. Em Marcos lemos assim: Pedro, porém, dizia com insistência: ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. Em Lucas, ele diz assim: Senhor, contigo estou pronto a ir para a prisão e para a morte. E vemos no relato em Marco que, seguindo o exemplo de Pedro, os restantes discípulos diziam todos a mesma coisa que Pedro dizia. E Jesus responde: darás a tua vida por mim, Pedro? Podemos ver aqui uma ironia, não é? Quem iria dar a sua vida seria o Senhor Jesus por Pedro e não Pedro a dar a vida por Jesus. E Jesus diz-lhe: em verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me negares 3 vezes. É fácil apontar o dedo a Pedro, não é? Alguns têm misericórdia, outros dizem: Pedro, Pedro. Mas eu acho que nós somos todas Pedro. Seja nas nossas reações, até podemos ser pessoas mais reservadas, no nosso íntimo. Estes impulsos, podemos ser como Pedro. Porque numa refeição tranquila, como esta que estava a acontecer, parece ser simples ficar para sempre com Jesus. Mas quando chega uma multidão pronta a matá-lo, e eventualmente aos que o seguem, não é? Fica mais difícil seguir Jesus. E já na semana passada éramos questionadas a pensar em situações do nosso dia-a-dia em que cometemos pequenas traições ao nosso Deus, ainda que de forma discreta. Não é? Não somos perseguidas e por isso oramos tanto pela perseguição no mundo. Há de facto pessoas que continuam a viver esta realidade. Então, nós não corremos risco de vida aqui, mas que oportunidades
é que nós perdemos exatamente por termos esta liberdade, este conforto, este comodismo, vamos usar esta palavra. Então, que oportunidades é que nós perdemos de falar de Jesus no nosso dia-a-dia? Que oportunidades de amor ao próximo nós negligenciamos? De que forma é que menosprezamos o nosso pecado e não o confessamos? Lembrem-se daquela afirmação de D.A. Carson. Quanto mais compreendemos a profundidade do nosso pecado, mais compreendemos a dimensão do amor de Deus. E quanto mais compreendemos a dimensão de Deus, do amor de Deus, mais compreendemos o quão pecadores somos. E o nosso louvor, como é que ele é? Às vezes o nosso louvor é tão esmorecido. Deus merece melhor. Então vamos prosseguir para o capítulo 14, porque Jesus continua a falar. E o título desta semana era Com Cristo no Cenáculo. Cenáculo não é uma palavra que usemos muito hoje. Ela vem do latim cenaculum, que significa sala de jantar. E no grego significa sala superior ou quarto de cima. Portanto, era um quarto, uma divisão da casa, onde se tomava uma refeição. E era onde eles estavam. E Jesus está aqui a remir o tempo com a intenção de trazer verdade e esperança para os seus queridos amigos. Porque o que vem a seguir vai ser duro. E eles precisam crer, eles precisam estar firmes. E Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu te teria dito, porque vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus quer assegurar aos discípulos que a separação que eles vão ter é temporária. E quando ele diz, se não fosse assim eu ter-te-ia dito ou ter-vos-ia dito, ele assegura aos discípulos que ele estava a dizer a verdade. Ele ia partir, era certo, mas ele ia preparar um lugar para onde eles iriam mais tarde. A casa do Pai é outro nome para o céu, não é? Costumamos dizer que vamos para o céu. E ele é descrito de várias maneiras na Bíblia. Em Hebreus é descrito como um país, por causa da sua dimensão. Também é descrito como uma cidade, enfatizando o número de habitantes, um grande número. É descrito nas cartas de Paulo como um reino, porque ele tem um rei, esse lugar, e como um paraíso, porque tem uma beleza indescritível. E também é um lugar de descanso, onde os redimidos, os escolhidos, ficam livres do pecado e podem finalmente descansar. Gosto muito da explicação do comentário de MacArthur, que ele diz assim: as moradas das quais o Senhor falou não devem ser imaginadas como edifícios separados, não é? Ao pensar numa cidade. Como se o céu fosse um gigantesco conjunto habitacional. A imagem é mais antes a de um pai que constrói quartos adicionais na sua casa para os seus filhos e as suas famílias, como se fazia frequentemente em Israel. Em tempos modernos é diferente. Mas vivemos muitos de nós em prédios, em apartamentos, e podemos imaginar estes lugares de habitação como quartos dentro destes apartamentos ou uma grande casa. A ênfase aqui está na intimidade do céu, onde o tabernáculo de Deus está entre os homens. Ele habitará entre eles vão ser o seu povo e o próprio Deus estará entre eles. Lemos em Apocalipse 21:3. Então, o facto de haver muitas dessas moradas significa que haverá lugar para todos aqueles que Deus escolheu para redimir. Então, Jesus diz que vai voltar para o Pai, mas nesta altura os discípulos continuam confusos e Tomé exprime essa confusão quando diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como é que vamos saber o caminho? Já Pedro tinha perguntado. Então, eles tinham compreendido já que Jesus ia morrer, mas eles não tinham uma ideia concreta do que ia acontecer além da morte. E o próprio Jesus tinha-lhes dito que naquele momento não podiam ir para onde ele ia. Então, se eles não sabiam para onde o Senhor ia, como é que podiam saber o caminho para lá chegar? E a resposta de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é a sexta afirmação, eu sou, no Evangelho de João. Só Jesus é o caminho para Deus. Só Ele é a verdade. Só Ele possui a vida. O objetivo deste Evangelho é dar a conhecer estas coisas e por isso elas são repetidas ao longo do Evangelho para levar as pessoas a crerem. Lembram-se do objetivo para que todos creiam.
A Bíblia ensina que só se pode chegar a Deus através do seu Filho, Jesus. Só Jesus é a porta das ovelhas, lembram-se? F.F. Bruce, no seu comentário, diz assim: Ele, Jesus, é de facto o único caminho pelo qual homens e mulheres podem chegar ao Pai. Não há outro caminho. Se isto parece ofensivamente exclusivo, lembra-te de que quem faz esta afirmação é o Verbo encarnado, o revelador do Pai. Se Deus não tem nenhuma via de comunicação com a humanidade para além da sua palavra, a humanidade não tem nenhuma via de aproximação a Deus para além dessa mesma palavra, que se fez carne e habitou entre nós para fornecer essa via de aproximação. Jesus chama-lhes a atenção para a verdade que Ele é o Deus encarnado. Se de facto me conhecesseis, Jesus está a repreendê-los. E já fala no plural, não é? Tomé faz a pergunta, mas ele já não se está a dirigir só a Tomé, ele está a dirigir-se a todos. Diz: se de facto me conhecesseis, também conhecerias o meu Pai. Então a declaração de Jesus é mais uma vez uma reivindicação da sua plena divindade e igualdade com o Pai. Ele é o caminho para Deus, porque Ele é Deus. Ele não é uma manifestação de Deus, Ele é Deus manifestado. Esta verdade é um tema constante no Evangelho de Jesus, de João. E muitos ao longo da história, e atualmente, e vimos isso no início do nosso caderno, têm considerado Jesus como um homem bom, um professor exemplar, um religioso. Mas nós sabemos, Jesus é Deus. E Tomé é silenciado pela resposta de Jesus, mas Filipe não está satisfeito. Não é? Mostra que eles estão confusos, então à vez vão falando. Então Filipe diz: então, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele não se contenta com o conhecimento indireto de Deus, através de Jesus, e em vez disso quer uma manifestação visível da presença do Pai. E Jesus responde: há tanto tempo que estou contigo e ainda não me conheces, Filipe. E Jesus diz claramente a Filipe e aos outros: quem me viu, viu o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Há aqui uma desilusão, uma tristeza. Estes homens tinham vivido dia após dia com a imagem do Deus invisível. E, no entanto, apesar de estarem com Ele há tanto tempo, eles ainda não conseguiam compreender totalmente a verdade sobre Jesus e a sua união com o Pai. Mas Jesus continua pacientemente a prometer: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Estas obras maiores a que Jesus se refere não são necessariamente obras maiores em poder do que as que ele realiza, mas maiores em extensão, porque os discípulos iriam de facto realizar obras milagrosas como Jesus tinha feito. Mas não eram estes milagres físicos, primariamente, que Jesus tinha em mente, porque eles iriam fazer milagres semelhantes a Jesus. Quando o Senhor fala que eles realizariam obras maiores, estava a referir-se à extensão do milagre da salvação. Porque Jesus nunca pregou fora da Palestina, mas os seus discípulos espalhariam o Evangelho por todo o mundo. Chegou até nós hoje. Jesus tinha um alcance limitado aos gentios naquele momento, mas os discípulos, particularmente Pedro e mais tarde Paulo, iriam alcançar o mundo gentio com o Evangelho. E o número de crentes em Cristo iria crescer também muito além das centenas. Centenas essas que foram contadas durante a sua vida. E este poder para realizar estas obras só iria estar disponível porque Jesus estava a regressar para o seu Pai. Ele enviaria o Espírito para habitar nos crentes e capacitá-los para o ministério. E a promessa de Cristo de enviar um Consolador oferece mais conforto aos discípulos. Embora Jesus não estivesse mais visivelmente presente com eles, o Espírito iria dar-lhes o poder necessário para eles continuarem a obra que Jesus tinha começado. E como se não bastasse a promessa de continuar com eles através do Espírito Santo, o Senhor ainda faz uma promessa adicional. Porque durante o tempo que eles tinham passado com eles tinham dependido de Jesus para suprir todas as suas necessidades. Lembrem-se que quando eles são chamados por Jesus, eles largam tudo para seguir. Então, durante este tempo, é Jesus que providencia comida para eles. Numa ocasião, vemos no relato em Mateus que Jesus pagou os impostos de Pedro. E agora que estava prestes a deixá-los, e eles que tinham deixado tudo para o seguir, poderiam perguntar-se: então, agora de onde vêm os nossos recursos?
E Jesus, antecipando a preocupação que eles poderiam ter, promete que mesmo depois de partir, iria continuar a suprir as suas necessidades. É bonito, não é? E repete 2 vezes para dar ênfase: tudo o que pedires em meu nome, eu o farei. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E assim, ao preparar os discípulos para a sua partida, o Senhor enfatiza o seu cuidado contínuo por eles. Preocupa-se com o seu conforto, mesmo estando em vésperas de um sofrimento inimaginável. Por causa do seu profundo amor por eles e por todos os que o seguiriam na fé, dá-lhes razões para terem esperança. E esta mensagem de conforto e esperança de Cristo é tão aplicável hoje como foi neste cenáculo há 2000 anos. Este mundo está cheio de falsas esperanças, mas nós temos a certeza dada pelo Espírito da presença contínua de Cristo em nós. Temos a confiança de que Ele está a preparar um lugar no céu e a convicção que Ele é o único caminho para Deus. Compreendemos que não somos deste mundo e que vamos para Jesus um dia. E esta certeza deve confortar-nos de que o plano de Deus continua a cumprir. Ele supre as nossas necessidades, Ele está connosco nas nossas dificuldades. Nós somos cuidadas, nunca esquecidas, somos herdeiras da promessa. Não é maravilhoso? E como a partida de Jesus é iminente, Ele está a prometer o Espírito Santo é Deus. É como um pai que vai partir e que se preocupa com os filhos. Ele promete que eles não ficam órfãos. E a referência a esta partida e a referência à sua morte exprime o sentimento de perda que os discípulos iriam ter. E por mais que esta perda fosse ameaçadora, ela seria apenas temporária, porque Ele promete: voltarei para vós. Esta primeira referência do voltarei para vós pode ser primariamente a ideia de que eles o veriam novamente, não é? No seu corpo ressuscitado. Mas também, por causa da sua união com Cristo, de Cristo com o Espírito, Jesus também permaneceria com eles, derramado no Pentecostes, o Espírito Santo. E ao verem o Salvador ressuscitado mais tarde, eles também receberiam uma prova visível de que eles seriam ressuscitados um dia. E o Filho não está apenas em união com o Espírito, mas com o Pai. E Jesus faz uma promessa profunda. Não só os discípulos saberão que Ele está no Pai, como também lhes diz mais adiante: compreenderão que estás em mim e eu em ti. Através da habitação do Espírito, os crentes estão unidos a Jesus. E há várias metáforas no Novo Testamento que descrevem a natureza desta união. E algumas nós vimos. Em João, que Jesus é a videira e os crentes são os ramos. Nas cartas de Paulo, que nós somos o corpo e Ele é a cabeça. Que somos pedras vivas na casa espiritual do qual Ele é a pedra de esquina. Nós somos a noiva e Ele é o noivo. Em Romanos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo. Assim, Jesus assegura aos seus discípulos, preocupados, que a sua morte não iria pôr fim à relação com Ele. A união deles com Jesus era indissolúvel. E esta união é verdade para nós hoje. Nada, ninguém pode separar os seus da sua presença ou do seu amor. E hoje, graças a este tão maravilhoso amor que foi até ao fim, que nos amou até ao fim e continua a amar, nós somos unidas a Cristo e temos a companhia do Espírito conosco. Agradece nesta hora a Deus por esta enorme dádiva e segurança. Tenham uma boa semana.